Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos chama a atenção sobre aquilo que nós precisamos aprender a viver para perseverar no caminho de salvação. Ele mesmo vai dizer: quem perseverar até o fim será salvo. Ou seja, para que nós possamos alcançar a salvação, nós precisamos aprender a perseverar no caminho. E perseverar significa lutar para permanecer, resistir às adversidades, superar as dificuldades, para que assim nós possamos verdadeiramente permanecer nesse caminho. Porque não vai ser um caminho de facilidades, mas sempre um caminho de dificuldades. Por isso que Jesus também, no início do Evangelho, ele vai dizer: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, nós somos ovelhas no meio dos lobos do mundo. Porque nós precisamos, quando Jesus Cristo fala que nós somos essas ovelhas, ou seja, nós precisamos nos reconhecer participantes de um rebanho. E quanto mais nós participamos e nos sentimos participantes deste rebanho, nós conseguimos permanecer nesse caminho e não dispersar, não perder a vista daquele bom pastor que é Cristo, que vai à nossa frente. Por isso que ele nos alerta justamente para isso. Nós somos ovelhas no meio dos lobos, porque os lobos eles vêm tentar roubar a nossa vida, arrancar a nossa vida, vêm tentar cada vez mais sugar tudo aquilo que nós temos de bom, unicamente para o seu próprio prazer, para a sua própria satisfação. Por isso que nós não devemos dar atenção a esses inimigos da salvação, esses lobos, que é o mundo, que é o demônio. E infelizmente, existe um lobo que está dentro de nós, que é a nossa própria carne, as nossas más inclinações. Por isso Jesus vai dizer: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aqui Jesus nos dá duas indicações, onde nós precisamos ser prudentes. A prudência, ela é a sabedoria prática e a sabedoria teórica, a capacidade de olhar para si e refletir sobre as consequências das nossas atitudes. Essa é a prudência que nós precisamos aprender a alcançar,
para que nós possamos apreciar retamente todas as coisas, para que nós possamos discernir cada vez mais e melhor aquilo que é o verdadeiro caminho, para que nós possamos permanecer nesse segmento de Jesus Cristo. Mas também nós precisamos ser simples como as pombas. A simplicidade é aquilo que deve ser a vida do discípulo missionário de Cristo. Nós não podemos nos apegar às coisas passageiras, mas precisamos nos apegar somente àquele que é eterno. E quanto mais nós nos apegamos ao eterno, mais nós vamos correspondendo o chamado de Deus para a nossa vida. Quanto mais nós vamos renunciando os bens passageiros, mais nós vamos também adentrando nesse grande mistério de contemplação dos bens eternos. Por isso que Jesus Cristo usa a imagem da pomba, porque essa imagem representa a docilidade que nós precisamos ter para com o Espírito Santo. Por isso que quanto mais nós vivermos uma vida simples, mais nós seremos dóceis ao Espírito Santo, para que ele se manifeste na nossa vida e nos conduza cada vez mais a esse encontro com Cristo, porque somente quando nós somos conduzidos, movidos pelo Espírito Santo, que nós conseguimos permanecer nesse caminho de salvação, no seguimento de Jesus. E é por isso que nós precisamos verdadeiramente alcançar essa consciência de sermos ovelhas de um rebanho, que é o rebanho do bom pastor, que é Cristo. Precisamos ser prudentes para que nós possamos aprender a discernir sobre todas as coisas. Precisamos ser simples para ser movidos pelo Espírito Santo, porque somente dessa forma nós seremos capazes de suportar as adversidades do nosso dia a dia. Como o próprio Cristo no Sagrado Evangelho fala das perseguições, fala daquilo que são os conflitos familiares e de muitas outras coisas que nós podemos nos deparar dia após dia. Mas quando nossa vida está fundamentada em Jesus Cristo, todas essas coisas não abalam a nossa fé, a nossa confiança em Deus, mas faz com que a gente cresça cada vez mais nesta confiança, nesta fidelidade, naquele que nos prometeu que quem perseverar até o fim será salvo. Busquemos assim perseverar e busquemos corresponder ao chamado de Deus através dessas atitudes concretas, para que assim nós possamos permanecer nesse caminho e perseverar até a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.